Muito bom dia para você, Felipe Nascimento falando agora. Eu queria só entender algumas diferenças, né? Porque agora a ONS, né, a ANEEL e todos os envolvidos ali estão buscando saber exatamente o que aconteceu, dão um prazo ali de 48 horas para efetivamente falar o que causou. Mas já tem algumas teorias ali, até sendo veiculadas na mídia, de que foi uma sobrecarga que ativou um sistema de segurança e teve essa queda aí de energia no Brasil inteiro. Eu queria entender a diferença, né, de alguns eventos recentes, né? Lá no passado a gente teve vários e vários apagões, blackouts, em momentos de um sistema energético um pouco mais fragilizado, mais frágil ou menos tecnológico do que a gente está vivendo hoje. Eu queria só saber se a gente tem alguma outra possibilidade de ver mais essas coisas acontecendo, quais as diferenças para os apagões que a gente viu no passado, né, quando reiteradas vezes sofremos com blackouts e com quedas de energia. Tem semelhanças, tem diferenças? Como que está a sua percepção a respeito tanto dessa evolução quanto de semelhanças e diferenças dos apagões passados? Olha, Felipe, que o sistema evoluiu um fato, né? Acho que não só o sistema, como a própria regulação, né? As concessões que foram feitas, quer dizer, acho que a tecnologia que evolui como um todo. Eu acho que é diferente, se a gente pegar, por exemplo, talvez o apagão que ficou mais na lembrança dos brasileiros, né? Aquele racionamento que a gente teve lá em 2001, a gente tinha um sistema elétrico muito baseado na geração hídrica, né? Então, quando meu xará lá de cima não mandava chuva, a gente ficava sem energia. E isso foi modificado. A gente teve uma diminuição da geração hidrelétrica, que ainda é muito grande, né, mas a gente entrou na matriz com outras fontes geradoras. Então, os desafios eles são outros, os desafios vão aumentando. É diferente também do que aconteceu no Amapá. Você vai lembrar que esse ano, né, aliás, em 2018, quando a gente teve eleição, se não me falha a memória, o Amapá apagou, né, por problema num subsistema. E esse subsistema do Amapá também precisava ser renovado. Então, você ainda tem linhas de transmissão, subsistemas que estão velhos, né? Redes que ainda estão velhas e precisam ser modernizadas, que é diferente do que aconteceu, na minha opinião, ontem. Ontem é uma falha que ela pode acontecer, como eu coloquei. A partir do momento que a gente tem um sistema elétrico com grandes construções e grandes quilômetros de linha de transmissão, a gente está mais suscetível à falha. A linha de transmissão ela é uma linha aérea, né? Você imagina uma ventania, uma sabotagem, uma queimada, né? Desastres naturais, tanto causados por humanos, podem acontecer. E quanto maior essas linhas, maior essa suscetibilidade. Então, para isso, a gente tem que mitigar essas falhas. E se houver a falha, né, o que não pode acontecer, na minha opinião, é ser mitigado o tempo que as pessoas ficam sem luz. Né? Não me parece razoável uma pessoa ficar 6 a 8 horas sem luz, no estado inteiro. Né? Então, isso sim, eu acho que é uma falha no sistema que precisa ser corrigida. Se for detectada, por exemplo, que é uma sobrecarga na linha, é aquilo que eu coloquei antes. A gente precisa pensar no planejamento com mais termoelétricas, né, com mais usinas próximas da carga, e por aí vai. Existe, Felipe, eu acho, na minha opinião, o Brasil avançou muito nas fontes renováveis. As fontes renováveis são muito importantes, as fontes renováveis são o futuro, porém, só de fontes renováveis o sistema elétrico brasileiro não vai sobreviver. É impossível você ter um sistema no qual 90%, 100% da geração seja de fontes eólicas e solares. E quanto maior esse percentual, maior a penetração de fontes renováveis, maior é a dificuldade de operação do sistema elétrico. Então, o planejamento precisa pensar exatamente nesse mix, né? E pensar nesse mix sem ideologia, com pragmatismo, né? Eu acho que, olhando o sistema elétrico brasileiro, do ponto de vista do consumidor, o consumidor não pode ficar sem luz e não pode ficar 8 horas sem energia. Né? E o caro na energia não é a gente ter energia cara, é não ter energia. Né? Então, acho que esse deveria ser o objetivo principal do planejamento, dada essa realidade brasileira.